Boa noite, pessoal. A professora vai falar, então, um pouquinho para vocês sobre função quadrática, que é o assunto que a gente está trabalhando nesse momento. Na semana passada, foi uma atividade avaliativa, se não me engano, de recuperação paralela. Na semana anterior, eu passei um texto falando sobre a introdução, né, da função quadrática. Então, o que vem a ser uma função quadrática, né? Então, chamamos de função quadrática toda a função definida de R em R por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde o A pertence aos reais excluindo o zero, que nunca pode ser zero, o B pertence aos reais e o C também pertence aos reais, ok? Então, o A, ele nunca vai poder ser zero na função quadrática, porque se o A for zero, elimina a incógnita x ao quadrado e aí já não é mais uma equação do segundo grau, certo? Com relação, então, à concavidade da parábola, nós temos dois casos, né? Dois casos. O primeiro caso é quando o A é maior do que zero. O que acontece quando A é maior do que zero? Quando A é o maior do que zero, então vamos representar aqui o plano cartesiano, eixo X e eixo Y, certo? Temos aqui o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical, ou eixo das abscissas, eixo X, ou eixo das ordenadas, eixo Y. Quando A é maior do que zero, a concavidade ela tem a abertura para cima, a concavidade é para cima, certo? Se o A é positivo, então a concavidade da parábola é para cima. E o outro caso, se o A for menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade ela vai ser para baixo. Vai ter abertura para baixo. Então, tenho aqui o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Tem uma parábola mais ou menos assim, concavidade da parábola voltada para baixo, ok? E aí, nós temos outra condição, né, do estudo da função quadrática, que são os zeros da função. O que é o zero da função? O zero da função é onde o gráfico vai cortar o eixo X. Então, para determinar o zero da função, o y sempre é igual a zero. Então, zeros da função quadrática, né? Para mim determinar o zero da função, eu vou dizer que o y é igual a zero, que é a mesma coisa que dizer que f de x é igual a zero, certo? Então, para determinar o zero da função, nós vamos utilizar aqui... Opa, desculpa. A fórmula de Bhaskara. Então, para determinar os zeros, o que a gente vai utilizar? A fórmula de Bhaskara. Certo? A fórmula de Bhaskara. Ok? Então, por exemplo, se eu quero determinar, né, os zeros da função quadrática y igual a 5x ao quadrado mais 3x menos 2, então eu quero determinar os zeros da função. Quando eu digo que y é igual a isso aqui, eu posso dizer que o f de x é igual a y, é a mesma coisa. Poderia estar escrito f de x
igual a 5x ao quadrado mais 3x menos 2, certo? Então, o zero da função é o ponto, né, onde o gráfico, ou seja, a parábola vai cortar o eixo x. Então, vamos ver que ponto que é esse. Então, eu vou resolver pela fórmula de Bhaskara. Vou tirar os coeficientes, o A é 5, o B é 3 e o C é menos 2. Para determinar o zero, eu vou dizer, então, que o y é igual a zero. Se o y for igual a zero, então, eu vou substituir. Eu vou ter 5x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a zero. Ó, y é zero. A ordem aqui dos membros não altera em nada. Beleza? Então, já tirei os meus coeficientes. Vou substituir na fórmula de Bhaskara. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta vai ser, quem é o B? 3 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta vai ser 9, porque 3 ao quadrado é 9, menos com mais é menos, com menos é mais. 4 vezes 5 é 20, 20 vezes 2 é 40. Então, meu delta é igual a 49. Vou fazer um tracinho aqui. Vamos fazer a segunda parte da equação do segundo grau. X é igual a menos B, lá da fórmula de Bhaskara, né? Sobre 2 vezes o A. Então, x vai ser menos o B, que é 3, mais ou menos raiz quadrada de 49, sobre 2 vezes o A, que é 5. Então, eu vou ter x igual a menos 3, mais ou menos 7, sobre 10, ok? Então, eu vou ter que o x' vai ser o menos 3 mais 7 sobre 10, que vai ser igual a 4 sobre 10, que é igual a 2 sobre 5. Por quê? Porque eu simplifiquei aqui, ó, por 2, ok? E o x duas linhas vai ser o menos 3 menos o 7 sobre 10, que é igual a menos 10 sobre 10, que é igual a menos 1, certo? Então, a solução é menos 1 e 2/5. Ah, professora, mas o que que isso quer dizer? Quer dizer que aqui é onde vai ser o ponto aonde o gráfico vai cortar o eixo X. Ou seja, ele vai cortar em 2 pontos. Lembra que a professora disse que o y é igual a 0? Então, quando o y for igual a 0, o x vai ser igual a menos 1. E também, quando o y for igual a 0, o x vai ser igual a 2/5. Então, o que que a gente tem aqui? 2 par ordenado. Menos 1 e 0. E aqui, 2/5 e 0. Se eu for representar isso no gráfico, vamos ter isso aqui, ó. Vou analisar, então, essa função, né? Voltando lá na função. Então, tem aqui o plano cartesiano. Mexe a folhinha aqui, sai do lugar do foco do celular. O eixo das abscissas, eixo Y, ok? Primeira coisa que eu vou olhar, vou pegar a folhinha aqui de volta, a minha função é y igual a 5x ao quadrado mais 3x menos 2. Quem é o meu A? O meu A é 5, positivo. Logo, a minha concavidade é voltada para cima. Então, eu vou ter aqui mais ou menos, né? Eu vou ter aqui, vou pontuar aqui esse gráfico. Então, eu vou ter aqui menos 1 do x, 2, 3. 1 do y, 2, 3. Menos 1 do y, menos 2 do y. Ok? Então, o primeiro ponto que nós vamos encontrar é o menos 1 do x e o 0 do y. Então, 0 do y, a origem do sistema. Então, meu ponto tá aqui, ó. Certo? Aqui. E o outro ponto é 2/5 e 0.
Então, 0 do y e 2/5 do x. 2 dividido por 5, certo? 2 dividido por 5 vai dar, acrescento 0, alguma coisa, mais ou menos aqui, ó. Certo? E aí, a minha parábola tem concavidade para cima, então, mais ou menos, o gráfico da minha função é isso aqui. Então, observem que esse é o ponto onde o gráfico corta o eixo X. Beleza, pessoal? Certo? Então, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar se o A é positivo ou negativo, para verificar se a concavidade é para cima ou para baixo. Para determinar o zero da função, eu digo que o f de x ou que o y é igual a zero, e aí eu utilizo a equação de segundo grau para poder resolver, né, através da fórmula de Bhaskara, ok? Beleza? E aí, continuando, né, nós vamos ter a interpretação geométrica das raízes, né? Porque vai depender, então, em alguns casos eu tenho as raízes, em outros casos a raiz pode ser negativa, enfim, né? O que acontece quando nós temos esses casos? Então, nós vamos ter, o primeiro caso é, a função admite duas raízes reais e diferentes, certo? Então, se o delta é maior do que zero, nós vamos ter x' diferente de x duas linhas, ok? Nós vamos ter duas raízes reais e diferentes, certo? E aí pode acontecer, então, o que acontece com o gráfico, né? O que acontece com o gráfico? Eixo x e eixo y, nós vamos ter o x' e o x duas linhas ocupando pontos diferentes no plano cartesiano, e aí, se o A é positivo, concavidade para cima. E também pode acontecer de o A ser negativo. Então, eu tenho x' é diferente do x duas linhas, então, se o A é negativo, a concavidade é para baixo. É aquela condição lá da equação de segundo grau. Se o delta for maior do que zero, existem duas raízes reais e diferentes. Então, se delta é maior do que zero, duas raízes reais e diferentes. Aí eu vou analisar o gráfico. O gráfico é A positivo, concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. E aí, nós temos o segundo caso, quando delta é igual a zero, ou seja, quando delta é igual a zero, o x' é igual ao x duas linhas, ou seja, lá no plano cartesiano, eixo x, eixo y, o gráfico, a parábola vai passar em um único ponto do eixo x. Mesma condição, se A maior do que zero, a concavidade é para cima. Se o A for menor do que zero, um único ponto, a concavidade é para baixo. Ou seja, aqui nós temos x' igual a x duas linhas, e aqui nós temos x' igual a duas linhas, para duas condições diferentes, ok? E temos o terceiro caso, que é quando o delta é menor do que zero. Quando o delta é menor do que zero, o que acontece? A função, galera, não admite raiz. Não admite raiz. E aí, o que isso significa? Que a parábola, ela não vai cortar o eixo x. Porém, ó, eixo x, eixo y, existem as duas condições, eixo x e eixo y. Se o A é maior do que zero,
A parábola continua tendo concavidade voltada para cima, porém ela não corta o eixo X em nenhum ponto, ok? Se o A for menor do que zero, aqui o espacinho vai ficar pequeno. A parábola tem concavidade para baixo e ela também não corta o eixo X em nenhum dos pontos. Certo, pessoal? Então, nós temos 3 condições de interpretação geométrica, tá? 3 condições de interpretação geométrica. Voltando. Interpretação geométrica. Vamos retomar ali desde lá do início. Temos 3 condições. O primeiro caso, quando δ é maior do que zero, nós vamos ter x' e x2' diferentes. Ou seja, a parábola vai cortar o eixo X em 2 pontos distintos, em 2 pontos diferentes. E aí, eu tenho que analisar a concavidade da parábola. Se o A é maior do que zero, a concavidade é para cima. Se o A é menor do que zero, a concavidade é para baixo. No segundo caso, o δ é igual a zero. Significa que o x' e os x2' vão ser iguais. Ou seja, a parábola vai cortar o eixo X em um ponto, um único ponto. Aqui a gente corta em 2 e aqui a gente corta em 1, certo? Do mesmo modo, analisa o valor do A, da constante, certo? A é maior do que zero, concavidade para cima. A é menor do que zero, concavidade para baixo, ok? E o terceiro caso, se δ é menor do que zero, a função ela não admite raiz. Ou seja, a parábola ela vai ficar voando. Porém, eu preciso analisar a concavidade. Se o A é maior do que zero, concavidade para cima. Se o A é menor do que zero, concavidade para baixo. Ok? Tudo bem? Beleza, então. E aí, nós temos agora o estudo do vértice da parábola. Deixa o professor arrumar a folha aqui. O estudo do vértice da parábola. Ó, vértice da parábola. Certo? O estudo do vértice da parábola. Ok? O que é o vértice da parábola? É aquela linha imaginária, ó. Se eu for pegar aqui no gráfico, vou desenhar um gráfico aqui para vocês verem. Pegar aqui o plano cartesiano, vou imaginar uma parábola aqui, eixo X e eixo Y. Vou desenhar, então, uma parábola aqui, certo? Se eu for analisar aqui essa parábola sem nenhum número, genericamente, né? Eu observo que o A é maior do que zero, porque a concavidade da parábola é voltada para cima, e que o x' é diferente do x duas linhas. Por quê? Porque corta o eixo X em 2 pontos distintos. O que é o vértice da parábola? É aquele ponto lá embaixo, central. Este ponto aqui é chamado de vértice da parábola, certo? Isso significa que ele divide essa parábola ao meio, ou seja, em 2 partes iguais. Então, o que eu tenho desse lado é exatamente igual ao que eu tenho do outro lado. Ok? Certo? Né? Isso aqui é uma reta imaginária, então, que eu vou chamar de reta R, certo? Então, isso acontece tanto quando a parábola é voltada para cima, ou quando a parábola ela é voltada para baixo, certo? Ó. Eixo X, eixo Y. Vou desenhar uma parábola qualquer aqui. Então, eu tenho 2 pontos, né? Aqui o vértice da parábola, onde divide, então, se eu for traçar aqui uma reta imaginária, divide essa parábola em 2 partes iguais. Então, este ponto aqui é o que a gente chama de vértice da parábola. E como que eu determino esse vértice da parábola? Esse vértice é um ponto, né? É um par ordenado da parábola. E ele é determinado pela formulazinha. X do vértice é igual a menos B sobre 2A, para determinar o valor do X, e Y do vértice menos delta sobre 4A, para determinar o valor de
y, certo? A gente, então, usa essa formulazinha. Professora, mas quem é esse B e quem é esse A? Lá da função, os coeficientes que a gente tira. Então, por exemplo, se eu tenho lá uma função f de x igual a 2x ao quadrado menos x mais 1. Quem é o vértice dessa parábola? Então, eu vou determinar. Quem é o A? O A é 2. Quem é o B? É menos 1. Quem é o C? É 1. Vou substituir na formulazinha. Então, o x do vértice vai ser o menos B sobre 2 vezes o A. Isso corresponde, então, a x do vértice igual a menos o B, que é 1, sobre 2 vezes o A, que é 2. Isso é igual a menos 1/4. Esse é o valor do x do vértice. Agora, o y do vértice. O y do vértice é menos delta sobre 4 vezes o A. Como que eu vou determinar o delta? Utilizando lá a formulazinha do segundo grau. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, delta vai ser o B, que é 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, vezes o C, que é 1. Então, delta vai ser 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 1, 8. Então, delta vai ser igual a menos 7. Nesse caso aqui, como o delta é negativo, não tem importância, tá? Eu vou continuar tendo o y do vértice. Então, y vai ser menos o menos 7 sobre 4 vezes o A, que é 2. Isso vai ser mais 7 sobre 4 vezes 2, 8. Logo, né? Logo, a coordenada do vértice vai ser x, que é menos 1/4, e y, que é 7/8. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira parte lá do que eu passei sobre função quadrática para vocês, certo? Eu espero que o videozinho ajude vocês com relação ao estudo e às atividades, certo? Valeu, pessoal!